Quando você senta para estudar, você começa lendo o livro, as notas de aula, você assiste alguém fazendo exercício ou explicando a matéria? Se você faz isso, eu sinto lhe informar, você está estudando errado. Existe uma forma muito mais eficiente de você estudar, que vai aumentar muito o seu aprendizado e a sua taxa de retenção. Outra pergunta, você sabe por que quase sempre os últimos capítulos de qualquer matéria que o professor passa são que as pessoas mais erram? No colégio, na faculdade, no mestrado, no doutorado, esse padrão se mantém. Então tem duas coisas que você pode fazer, tanto pensando em como estruturar a sua hora de estudo ou horas de estudo e como pensar nesse estudo ao longo do tempo. Vamos lá. A primeira coisa é entender que quando você começa a estudar é quando você está com mais energia, mais atenção, mais concentração. Ao longo do tempo, a sua energia e a sua concentração vão diminuindo. É por isso que os últimos capítulos de qualquer matéria são os que os alunos mais erram. Porque as pessoas começam estudando e quando ela chega no final da matéria, quando ela chega nos últimos capítulos, ela já está mais cansada, ela está absorvendo menos, ela está aprendendo menos. Então, a gente tem que entender que ao longo do seu tempo de estudo, você tem um momento ótimo que você está com uma concentração e energia melhor e a gente vai querer otimizar isso. Como? O aprendizado é uma resposta ao estresse, é uma resposta à tensão. Quando você está super concentrado, quando você está fora da sua zona de conforto, quando você está na prática deliberada, é quando você está aprendendo mais. É exatamente que nem na musculação. O músculo cresce quando ele chega no limite, quando ele chega no ponto de falha, que é o momento mais difícil, o momento mais cansativo. E é por isso que a grande maioria das pessoas estuda errado, ou estuda de uma forma muito ineficiente. É muito gostoso, ou pelo menos é muito mais fácil você sentar e ler a matéria, assistir uma aula, assistir alguém resolvendo o exercício. Você fica horas e horas fazendo isso e depois você diz, nossa, como eu estudei pra caramba. E ainda tem o viés da familiaridade. O fato de você estar lendo alguma coisa, você vê aqueles conceitos várias vezes, aquelas palavras, você tem a impressão de que você está aprendendo. Você está lendo algo que faz sentido. Você fala, claro, eu entendi isso. Você está se enganando. Assistir outra pessoa resolver exercício, assistir alguém explicando a matéria ou ler a matéria é um aprendizado muito lento e muito pouco eficiente. Tem que aprender a separar estudo ativo de estudo passivo. A mágica acontece no estudo ativo. E como que é isso? O que é a analogia de chegar no seu limite na falha no músculo em termos de estudo? É quando você está resolvendo o exercício ou quando você está explicando a matéria para alguém. Essa é a melhor forma de aprender, essa é a melhor forma de você ativamente guardar no seu cérebro as informações. Então, vamos juntar as duas coisas e montar a melhor metodologia de estudo possível. Primeiro, você não vai começar lendo a matéria, vendo aquilo que você já sabe, revisando o que você precisa. Não. Você pode gastar 2, 5 minutinhos olhando algumas coisas só para entrar no clima, mas você vai começar direto pelas perguntas. E a gente vai criar um sistema de colorir as perguntas em 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Como é que vai ser isso? As perguntas que você conseguir responder de cara e estão certas, você marca verde. As perguntas que você não conseguir responder de cara, mas quando você volta no material de referência, no livro, nas aulas, e você com isso consegue responder, essas vão ser as amarelas. E essa é a melhor forma de estudar. Você só vai buscar a informação no formato sob demanda, quando você precisar a partir de uma pergunta. Essa é a forma mais eficiente. Você não vai gastar um momento ótimo do seu estudo lendo coisas que você já sabe. Você vai, a partir das perguntas, buscar a informação que precisa ali. Então as perguntas que você não conseguiu responder de cara, mas que indo na referência e voltando você conseguiu responder, você vai marcar de amarelo. E as perguntas que você não conseguir responder de nenhum jeito ou que você tiver uma dificuldade muito maior, você vai marcar de vermelho. Vai lembrar que estudar é basicamente o que você está fazendo com as amarelas. As verdes você já sabe, você está simplesmente testando o que você sabe, maravilha. Amarelo é o ponto ótimo. É aquela pergunta que você não está conseguindo, você volta na referência, você entende e você faz no final. Ou, para explicação. É aquele assunto, aquele conceito, aquela ideia que você, quando está explicando, você vê que está faltando alguma coisa que ainda está incompleto, você volta, relê aquela parte e consegue explicar tudo. A vermelha é aquela que você vai talvez ter que buscar uma ajuda depois, falar com o professor, monitor, achar uma outra forma de resolver. E o seu objetivo, obviamente, é levar todas as perguntas para verde. E tem várias formas de fazer isso, você pode criar cartões com cada pergunta e colorindo, ou colorindo uma lista. Você é inteligente o suficiente para definir esses detalhes sozinho. A segunda coisa mais importante é a repetição espaçada. Então, a gente estava falando primeiro de como que você monta o seu tempo de estudo. Se eu tenho 2, 3 horas para estudar agora, o que eu vou fazer?
Lembra que o início do estudo é quando eu estou com a energia mais alta, a concentração maior, e eu quero tirar o maior proveito desse estado. E 2, quero me manter nesse estado de prática deliberada, de esforço maior, de concentração maior, e eu vou fazer isso respondendo as perguntas difíceis, que são aquelas perguntas que eu estou com dificuldade, volto na referência, consegui explicar o conceito, consegui entender aquilo, posso ir para a próxima. A repetição espaçada é fazer isso ao longo do tempo. Então eu vou estudar por um período de tempo, eu vou dar uma pausa, eu vou estudar de novo, isso ao longo da semana, dos meses, de quanto tempo você tiver entre agora e a sua prova. Você vai distribuir o seu tempo assim. Então o momento que você estiver estudando, ele já está otimizado e a repetição espaçada quer dizer que você dá um tempo sem olhar aquela matéria e você volta. Cada vez que você retomar o estudo, você deveria começar pelas perguntas amarelas da última sessão e ver, na última vez que eu sentei para estudar, eu não estava conseguindo resolver sozinho, mas eu terminei conseguindo. Eu estou conseguindo agora do zero? Se sim, essa pergunta virou uma verde. Maravilha. Se não, ok, ela continua na amarela. Depois você vai para as vermelhas. Eu consegui um reforço, eu consegui uma explicação melhor, eu consegui entender esse tópico e agora estou conseguindo explicar tudo, estou conseguindo resolver. Maravilha, ela virou amarela e você vai revisando assim. Essa é a forma de você distribuir o seu aprendizado no tempo e vai ficar muito mais eficiente estudar assim. E lembra sempre, isso é muito importante, que você é a pessoa mais fácil de se enganar. É muito mais fácil ficar sentado assistindo uma aula, lendo material e acreditar que você trabalhou duro. Nossa, eu fiquei horas e horas e horas estudando. Não. Separa estudo ativo de estudo passivo. Se você faltou uma aula, se você perdeu aquela matéria, se você não sabe nada, tudo bem, realmente você vai ter que ler o livro, você vai ter que assistir a aula, você vai ter que buscar. Mas entende na sua cabeça que isso é um estudo passivo. Você está tendo o primeiro contato com aquele material. A forma de você assentar o aprendizado, de você realmente ver que você entendeu, é quando você chega no estudo ativo, que é quando você está ou resolvendo questões, resolvendo as perguntas, ou explicando aquela matéria. E você pode explicar sozinho, de fato imaginar que tem alguém, você está explicando, que você está dando um seminário sobre aquele assunto, você pode escrever essas respostas, essas explicações, ou você pode de fato ajudar uma pessoa, um amigo que está com dificuldade ensinando. Fazendo isso, você vai perceber as falhas no seu pensamento. Só quando você tenta explicar um assunto que você percebe, putz, acho que aqui eu estou em dúvida, aqui eu não entendi direito. É o ponto amarelo. Você volta para as referências e estuda. Isso é muito diferente da forma que a grande maioria das pessoas estuda. Quando a pessoa senta para estudar e começa lendo o livro, lendo as notas, parará, e depois vai fazer os exercícios, ainda tem um adendo. Em geral, os exercícios eles estão numa ordem gradual de dificuldade. Os mais difíceis estão no final. Então, quando a pessoa chega no exercício mais difícil, quando ela vai chegando neles e começa a ter dificuldade, ao invés de redobrar os esforços e falar, putz, aqui eu não estou entendendo, eu preciso estudar essa parte. Ela fala, nossa, eu já estou estudando algumas horas, eu já fiz tantos exercícios, eu já li tanta matéria, eu acho que eu sei bastante, eu posso deixar isso para depois. E é aí que você se ferra. Então não faz isso. Entende que no início do seu estudo é quando você está com a maior energia e que você quer se manter concentrado e esforçado e ativo o maior tempo possível. E você faz isso respondendo a perguntas. Categoriza as perguntas que você consegue responder de verde, as que você conseguiu responder depois de buscar a referência de amarelo e as que você não conseguiu de vermelho, e essas você vai precisar de uma ajuda extra. E faz a repetição espaçada. Estuda por um período, dá um descanso, faz outra coisa, retoma e faz isso ao longo dos dias, das semanas, dos meses, de quanto tempo você tiver até a prova, até o momento de você ser testado nessa habilidade. Isso vai valer para qualquer coisa, qualquer estudo de colégio, de faculdade, qualquer língua que você queira aprender, uma música que você quer tirar no violão e faz toda a diferença. Então experimenta, coloca em prática e depois escreve aqui nos comentários como é que foi para você, como é que os seus resultados mudaram. Eu vou ficar muito feliz de saber. Se inscreve no canal, curte, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo.